denominação, mas são pastores amigos de mais de 30 anos. E desde outubro do ano passado estava agendada essa data. Eu ministrei hoje, eu falei das 8 da manhã à 1 da tarde. Foi incrível o que o Espírito Santo fez. Ao final daquele tempo, tivemos vários batismos com o Espírito Santo, muito renovo, muitos adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo. A igreja tem bastante adolescente lá. Foi lindo ver o agir do Espírito Santo de Deus, muito renovo, pessoas recebendo dons. Foi um tempo assim que eu tive que deixar tudo lá e sair correndo, senão não chegava aqui. Não sei exatamente que horas que acabou aquilo que o Espírito Santo começou a fazer hoje lá, ao final da programação. Então assim, eu estou muito cansado. Mas como a semana passada eu estava sem voz, eu falei, não, eu tenho que pregar hoje. Daqui a pouco os irmãos me demitem, os irmãos me mandam embora. Falam, queremos outro pastor. E quando a gente está muito cansado assim, às vezes você coloca Elias multiplicando peixe, onde não era para multiplicar peixe. Você coloca Josué transformando água em vinho. Então, aí junta aí o cansaço com o DNA, já viram, né? Então tenha um pouco de paciência. Se eu der alguma escorregada, é o cansaço, mas eu estou me esforçando, acreditem. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Nós vamos ler 2 versículos. Josué capítulo 6. Estou com essa palavra dentro do meu coração já fazem alguns dias. E senti paz em compartilhá-la no dia de hoje. Josué capítulo 6, nós vamos ler o verso 20 e depois o 27. Diz assim: Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si a tomaram. 27. Assim, o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Existe uma revista americana, The Military History, que ela fala das grandes batalhas que existiram no mundo. É uma matéria de história, é uma revista de história sobre batalhas, sobre guerras. E essa revista, ela traz uma afirmação muito interessante, porque ela vai colocar Josué, ele está citado entre os 10 principais guerreiros estrategistas, guarde essa palavra, estrategistas da história. Não apenas pela sua capacidade tática, mas por algo incomum, e eles reconheceram isso. Esse algo incomum é total dependência de Deus. Então, quem é Josué? Ele é o discípulo de Moisés, e ele assume o povo logo após Moisés ser recolhido pelo Senhor. É ele quem é o responsável para conduzir o povo com excelência. E ele consegue assumir o comando, manter ordem, manter no meio do povo unidade e também fidelidade às leis do Senhor. Inclusive, no que é tocante à administração e à gestão, você vai ver que Josué, ele fazia isso muito bem. Na divisão das terras, ele consegue trabalhar de forma ordeira sobre isso. Ele não é apenas alguém guerreiro, você encontra essa qualidade em Josué, que é a qualidade de gestão. Mas ele agora tem uma nova conquista pela frente. Deus havia preparado, prometido para o seu povo, sair do Egito, ir para Canaã. E tinha alguns lastros de conquista na terra de Canaã. E ele chega no momento de ter mais uma conquista.
tinha uma cidade que não era uma cidade comum. Era uma cidade fortaleza, o nome dela era Jericó. E Deus resolveu entregar para o povo dele essa cidade fortaleza. Jericó não é qualquer cidade, ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, uma delas, ela tinha um rei. Jericó tinha um rei que fazia toda a gestão. Então veja que não é uma cidadela pequena, não é uma cidadela qualquer. É uma cidade grande, com grandes aparatos, com grandes iguarias dentro daquele lugar. E Deus prometeu entregar para o seu povo também Jericó. Porque Deus é bom, porque Deus é grande, e Ele tem interesse em entregar para os seus filhos coisas boas e fortificadas. Mas nós precisamos entender algo que às vezes é difícil nós entendermos no que se refere à promessa. Eu não sei você, eu vou pedir para você interagir comigo. Além das promessas que a própria palavra de Deus traz sobre as nossas vidas, alguém aqui já teve um direcionamento de uma palavra profética, uma promessa de Deus para a sua vida, seja na área de saúde, seja na área de finança, seja na área de família, seja na área de relacionamentos? Alguém aqui já recebeu uma palavra específica, amém? Amém. É incrível como Deus tem esse trato para conosco, de liberar promessas individuais, específicas. Existe sempre, por conta da palavra de Deus, você vai ver que existem promessas coletivas, mas também Deus ele libera algumas promessas para o seu povo que são específicas. E todos nós, estamos debaixo ou de uma ou de outra. Enquanto o povo de Deus, nós temos promessas específicas para o povo de Deus. Por exemplo, quando nós olhamos a travessia da jornada que sai do Egito a Canaã, aquilo ali é um arquétipo, é um modelo do que nós viveríamos. Hoje nós estamos passando pelos desertos da vida, mas há uma promessa na palavra de Deus para o seu povo, que todos nós, um dia, estaremos na grande Canaã de Deus, estaremos junto com o nosso Senhor, e juntos cearemos com Ele, e juntos celebraremos com Ele. Esse é o nosso destino, é uma promessa que existe para o seu povo. Logo, se você faz parte do povo dele, você está debaixo do guarda-chuva dessa promessa. Então, existe algo que nós precisamos aprender. Sempre, antes das conquistas, há processos. Fale comigo assim, ó. Sempre, antes das conquistas, há processos. Talvez você entrou aqui hoje vivendo um momento que está perto da conquista, mas está passando algum processo que pode fazer com que você duvide da conquista. Eu não acredito na palavra de Deus sendo pregada simplesmente por protocolo. Como eu disse, há alguns dias eu venho orando, e esse texto ele tem crescido em meu coração, e eu senti a liberdade de ministrar nesse dia. Pela manhã, essa mesma palavra, esse mesmo texto foi ministrado, eu passei para o presbítero Marcos, e eu só passei o capítulo. Eu falei, olha, prega no capítulo 6, eu não estarei pela manhã, tem uma agenda antiga, prega no capítulo 6. Eu não compartilhei com ele esboço nem nada, para que o Espírito fluísse na mesma unção dentro do capítulo 6. Então, eu tenho o meu esboço, eu preparei, fiz 2 inclusive essa semana. No meio do caminho, o Senhor, dentro do mesmo texto, o Senhor foi me dando novos direcionamentos à medida que eu ia lendo a palavra. Então, se você estiver vivendo esse processo, eu quero que você abra o seu coração, porque nós vamos falar de algumas coisas importantes aqui, para que você tenha a plena conquista em nome de Jesus. Primeira coisa que nós temos que ver é o desafio do Jordão. Quando Deus responde ao passo. Pouco antes, você vai ver no processo dessa caminhada,
algo muito curioso acontecendo. Quando eles precisam atravessar o Jordão, é necessário que as águas se abram. Eu não sei se você sabe disso. Você tem o Mar Vermelho aberto por Moisés, e depois você vai ter, nesse processo da chegada de Jericó, é necessário cruzar o Jordão, e o Jordão também é aberto. Então existe ainda esse milagre que o Senhor faz, uma alteração na natureza. Porém existe algo incomum aqui. É muito interessante, porque o Jordão estava numa época de cheia de águas, diferente do Mar Vermelho. No primeiro milagre, o Senhor Deus primeiro abriu as águas para que o povo passasse. Agora foi diferente, Deus dá uma ordem diferente. Ele fala para eles: olha, vocês vão pegar os sacerdotes e a arca, e vocês vão entrar na água. Preste atenção. Eles podiam falar: não, Senhor, agora nós vamos ficar aqui, vamos esperar a água abrir. Porque da outra vez, o Senhor fez com que a água abrisse. Mas agora, o Senhor falou: não. Vão os sacerdotes, tem um detalhe, não é qualquer um, são os sacerdotes primeiro. Vão, pisem na água e vão entrando. Depois que estiver lá dentro da água, eu vou começar o processo do milagre. Preste atenção, qual que é o princípio que nós vamos tirar aqui? Nem sempre o milagre que Deus vai fazer hoje é exatamente igual ao que Ele fez ontem. O seu Deus é criativo. Às vezes eles podiam ficar ali parados, e você também pode pensar do mesmo jeito: não, Deus ele só faz o milagre quando abre o mar. Então eu vou ficar aqui esperando o mar abrir, porque da outra vez ele abriu as águas do Mar Vermelho, e eu vou vai ficar esperando, vai morrer de velho, e ele não vai abrir assim. Agora a ordem do segundo milagre é diferente. Peguem os sacerdotes, invadam a água, esperem que aí depois desse processo eu vou começar o meu processo. Irmãos, tem um princípio aqui. Alguns milagres, eles só vão vir depois da obediência. E tem um detalhe que o texto vai dizer ali atrás. Ele vai dizer o seguinte: depois eu te convido a ler Josué de 1 a 6. Você vai ver que história incrível. Essa semana, faça o seu devocional dessa forma. Pegue aí os 6 capítulos de Josué e vá ler. Tem um detalhe que vai dizer: nenhuma alma ficou para trás. Você precisa acreditar que Deus tem o controle de tudo, e Ele não perde nenhum filho no seu processo. Primeira lição: tenho que estar atento à voz e ao comando de Deus, porque Ele tem formas diferentes de fazer milagres similares, mas a forma é diferente. Lembre-se, primeiro, abre o mar, povo passa. Segundo, os sacerdotes entram na água, diferente. Mas o Senhor depois abre a água, o povo passa, e nenhum se perde. Dentro do processo que você está, acredite que Deus ele está no controle da sua vida. Não há perdas mediante o processo, o ensinamento, o direcionamento do Deus Todo-Poderoso. Vamos olhar um detalhe importante aqui. Pensando um pouco sobre o que é Jericó, que eu falei para vocês que é uma cidade blindada, cidade fortaleza. Inclusive, Jericó era conhecida assim. Vamos lá na cidade de Fortaleza. Era assim que era conhecida Jericó. Por que ela era considerada uma cidade de fortaleza? Quando nós falamos sobre as muralhas de Jericó, a arqueologia vai nos mostrar que existiam, na realidade, 2 muralhas. A muralha, ela era composta por 2 grandes muros. A arqueologia vai dizer que um carro desses de passeio que nós temos aqui era capaz de fazer uma manobra em cima dessa muralha. Vejam o tamanho da fortaleza, o tamanho do recurso
recurso de dificuldade que tinha para atravessar Jericó. Qual que é a ideia de ter 2 muros? Pessoal inteligente, estrategista. Vou fazer o primeiro. Quando vier o pessoal batalhar contra nós, derrubou o primeiro. Aí quando derrubou, chegamos. Surpresa, tem o segundo. A casa caiu, deu tempo do pessoal do exército de Jericó fazer toda a represália. Ninguém invadia Jericó. Fale comigo, ninguém invadia Jericó. Até aqui. A estrutura é intransponível. Ei! A promessa está logo ali depois. Os olhos conseguem enxergar aquilo que Deus prometeu. Os seus olhos veem, mas o seu corpo, a sua mão, não consegue acessar. Os seus pés não conseguem pisar. Mas há aquela condição intransponível, mas há uma promessa. Existem momentos na nossa vida que nós estamos tão perto, nós conseguimos ver a bênção, nós conseguimos ver aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, para a minha saúde, mas eu não consigo tocar, porque tem uma fortaleza muito grande pela frente. É verdade, existem fortalezas muito grandes pela frente, mas você não pode esquecer do princípio que toda promessa carrega um desafio. E mais, promessa não significa nenhuma facilidade, mas significa que Deus já garantiu o final. A promessa não carrega facilidade. Não carrega facilidade, mas você precisa acreditar. Você precisa, isso é uma coisa individual, eu não posso fazer por você, é você que tem que desenvolver isso. Você precisa acreditar que Deus é Deus, que não existe muralha intransponível para Deus, que não existe dificuldade para Deus. A dificuldade está para nós. Nós precisamos blindar a nossa mente e nós temos que sempre nos lembrarmos, a promessa, ela já traz garantia final. É questão de tempo. Vai acontecer, é questão de tempo. Agora, tem detalhes no processo. Nós vamos ver alguns detalhes que são importantes. Se você não tem o hábito de anotar, depois você pega no YouTube, assiste de novo, pega uma caneta e papel e anota esses detalhes. Os versos 4 e 6 vão mostrar, vai começar a apontar para nós ali, vou destacar esse aqui, detalhes que derrubaram a muralha. Fale comigo, detalhes. O segredo está nos detalhes. Vocês sabem, eu sou músico. Eu aprendi com um professor, meu primeiro professor no conservatório, onde eu estudei violão erudito, violão clássico. Ele falava, Fernando, não adianta sair tocando rápido. A beleza da música está nos detalhes. E ele trabalhava muito isso comigo. Depois eu fui estudar arranjo na universidade. Meu professor de arranjo, ele falava assim, olha, só vai ficar bonito se você colocar o violino aqui, porque ele vai ser um detalhe. Os detalhes fazem a diferença, não é fazer tudo estrabanado. E eu fico observando isso na palavra de Deus, na caminhada da vida cristã. Os detalhes fazem a diferença. Roberto Carlos até cantou uma música chamada Detalhes. Não sei porque eu lembrei disso, acho que é porque eu falei da música, né? Veja, liderança espiritual. A arca, ela era conduzida por sacerdotes. A presença de Deus, ela vai à frente, mas ela precisa de uma condução, de uma liderança. E tinha um povo que eram umas pessoas que eram separadas do povo, que eram chamados sacerdotes.
Sem liderança, não há conquista sustentada. Deus colocou, Ele estabeleceu. Efésios 4:11, o Senhor Jesus estabeleceu para a sua igreja pastores, mestres, profetas, apóstolos. Ele que estabeleceu. Há uma onda hoje no nosso meio de insubmissão. Pastor é homem que nem eu. É mesmo. Mas ele carrega uma unção específica que você não carrega. Tinha um sacerdote que ia fazer. Liderança. Não seja insubmisso. Aceite direção espiritual. E aqui eu estou falando de direção espiritual, não estou falando de abuso espiritual. Se você quer entender sobre isso, vem de quinta-feira. Nós estamos expondo a segunda carta de Pedro. Quinta-feira agora, eu falei sobre falsos mestres. Fiquei aqui 1h15 falando sobre falsos mestres, expondo a lição bíblica a respeito disso. E eu falei justamente sobre pastores abusadores. Não deve também haver no nosso meio, e nós não devemos nos submeter a esse tipo de gente, à luz da palavra de Deus. Eu estou falando aqui de aceitar direção espiritual. Tem muita gente hoje carreira solo. Tem pregadores, carreira solo. Agenda aberta. Você congrega onde? Não, eu congrego, eu sou do reino. Quem é seu pastor? Quem te orienta? Quem põe a mão na sua cabeça? Não, vários. Não, você tem que ter um pastor, tem que ter um líder. E sai pregando aí pelo Brasil inteiro, agenda aberta. Está errado. Tem que ter um endereço. Tem que saber quem tem a condução espiritual na vida. Deus sempre levanta alguém para conduzir processos. E Ele estabeleceu liderança espiritual. Vamos ao segundo detalhe importante dessa questão, dos detalhes aqui para a conquista. Há um detalhe aqui, irmãos, incrível para o nosso comportamento. Há uma linguagem profética de Deus no processo que esses homens deveriam caminhar. Deus, ele dá uma ordem muito engraçada. E eu acho engraçada. Vocês vão caminhar 6 dias. Cada dia vocês vão dar uma volta. E lá no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Que estratégia militar incrível, não é mesmo? Tem uma muralha intransponível para destruir pela frente. Qual a nossa tática de guerra, Josué? Nosso grande general. A tática é a seguinte: fileira, um dia, uma volta, fica quieto. Segundo dia, uma volta, fica quieto. Que estratégia incrível. Uau! Fiquei pensando essa semana e dando risada com o texto. 5º dia, o que está acontecendo com a muralha? Absolutamente nada. Mas tinha um detalhe. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas tinha um detalhe. Vocês têm que ter nas mãos de vocês trombeta de chifre de carneiro. Mas por que trombeta de chifre de carneiro? Aí eu fui estudar esse negócio. Por que trombeta de chifre de carneiro? Que coisa diferente. Tinha que ser de chifre de carneiro. Espera aí, eu conheço outro toque de trombeta. Então eu fui para a Bíblia e fui dar uma pesquisada nisso. Muito interessante. Lá em Números 10, 1 e 2, tem um código que o Senhor dá para o seu povo tocar trombeta de prata. Tem 3 tipos de trombetas que era tocada no meio do povo de Deus. Então, a de prata, ela tinha uma finalidade. Para mim, irmãos, trombeta é trombeta. Pego lá um trombone de vale, para mim é trombeta. Pega um pistão, sopra, para mim é trombeta. Para Deus não. Para Deus não. Deus, ele se interessa em detalhes, ele permeia em detalhes. Então ele dá a ideia da
trombeta de prata, para que era usada? O toque da trombeta de prata era para convocar o povo, para dar um sinal de guerra, representando chamado, alerta, estejam alertas, vai ter batalha, vamos juntar. Então tinha essa trombeta. A segunda trombeta era a trombeta de ouro. Aí, para mim, trombeta é trombeta, mas Deus não, a de prata é uma, a de ouro é outra, tem outra finalidade. O toque pela trombeta de ouro, ela tinha uma outra convocação. Solenidades, jejuns nacionais, chamada para a santidade, lá em Levítico 25:9, tem lá o dia da expiação, né? O jubileu também envolve um toque solene. Então a representatividade da trombeta de ouro é uma chamada para o povo de consagração, de santidade, de reverência. E tinha a terceira trombeta, que é essa que está em Josué 6:4 ali, que é um tipo do chofar, chifre de carneiro. Para que era o uso dela? Festa, celebração, anúncio de vitória. Ganhamos, ei, toca a trombeta, mas é a trombeta do carneiro. Ô gente, vai ter festa, como é que vai chamar a turma para a festa? Trombeta do carneiro. Vamos celebrar, vamos. Ó, minha voz está voltando, glória a Deus. Está até saindo tom de trombeta. Então a trombeta meia com água, mas está já saindo tom de trombetinha aqui. Semana passada não saía nada. Me chamaram até de... Tem pastor que está louco para ser excluído, irmãos. Deixa ele. Pastor Cido, me ajuda, ora por mim. Brincadeira, viu? Qual que é a representação dessa trombeta aqui? Alegria, celebração, cumprimento de uma promessa. Agora pense comigo. Esses camaradas aqui, eles então não estão numa guerra convencional. Essa trombeta é para tocar depois que teve a vitória. Essa trombeta é para tocar depois que está alegre, que está feliz, que conquistou. Deus está usando Josué para mudar o processo aqui. Deus está dizendo, tem uma mensagem aqui. Deus está mandando usar a trombeta de festa antes da muralha cair. Tem uma mensagem para mim e para você aqui. Ei, a mensagem é: eu estou no processo. Eu liberei a promessa. Vai cantando vitória antes, porque eu garanto cair a muralha intransponível. É fora do padrão. Tem uma mensagem profética para isso aqui. Olha, por favor, preparem-se. Preparem-se para celebrar, porque eu já determinei a vitória antes da luta acontecer. Sou eu que estou contigo. Tem chifre de carneiro aí, irmã? Arruma um chifre de carneiro hoje. Arruma um chifre. Sai daqui com chifre de carneiro andando pelas ruas de Atibaia. Vai lá para Perdões com chifre de carneiro. Vamos sacudir essa cidade. A vitória, e ele já determinou, ele prometeu, ele está falando, é ele que manda. É ele que manda, não usa qualquer tipo de trombeta não. Não é ouro e não é prata não, é de carneiro, é de festa. É de festa. Coloca aí, coloca festa, coloca alegria nesse rosto. O Senhor está falando para você: eu vou dar a vitória, eu vou derrubar a muralha é intransponível, fica sossegado, eu vou trabalhar por você. Você não consegue? Eu consigo. Você não chega? Eu chego. Onde você não consegue tocar, eu consigo tocar. E eu estou com você. Aleluia, aleluia. Deus está ensinando para o povo dele que a fé, ela celebra antes de ver. Como Deus é bom. Detalhe, não pode pegar a trombeta, agora não é hora de tocar a trombeta de prata. Para mim trombeta é tudo trombeta, tá vendo? Se eu fosse na minha, eu ia me dar mal. A trombeta é essa daqui.
Você não pode pegar qualquer trombeta. Tem que prestar atenção nos detalhes. Por causa de um detalhe. De insubmissão, de nervosismo. Moisés, o grande legislador, não entrou na terra prometida. O cara trabalhou 120 anos, 3 fases ministeriais de 40 anos na vida dele. Ele é o cara, Moisés é o cara. Aí um dia ele está meio nervoso, não presta atenção num detalhe, fale comigo, detalhe da voz de Deus. Moisés, primeira vez, bate na rocha, fere a rocha. Feriu a rocha. Segunda vez, Moisés, fale com a rocha. Da outra vez eu bati, vai para bater de novo. Lembra que eu falei o primeiro tópico? Primeiro milagre, o segundo milagre, a diferença. A gente tem que ir pegando esses detalhes da palavra de Deus e aplicando na nossa vida. Tem gente que patina, está perto da vitória, volta para trás. Depois patina, não está prestando atenção nos detalhes. Não se submete aos detalhes da palavra de Deus, da direção que Deus dá. Você precisa ser realinhado. Agora deu, como diz o nordestino. Como dizia meu pai, agora deu. No versículo 10, tem uma ordem. Vocês vão andar 6 dias, dando uma volta. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Mas tem um detalhe. Calem a boca. Não digam nada. Pega aqui, presbítero Marcos. Coloca aí. Coloca essa aqui também. Vem cá, 2 voluntários aqui para trabalhar comigo aqui. Vem cá, corre. 2 voluntários, senta aqui 2 voluntários. Salma, Jonas, Ministério de Louvor, corre aqui. Ministério de Louvor, corre aqui. Esse pessoal aqui é o pessoal de Jericó. Eles estão guardadinhos lá em Jericó, tranquilos. Ministério do Louvor aqui comigo. Vem cá, faz um círculo aqui. Vem cá. Faz um círculo aqui. Mãozinha dada. Vai lá, mãozinha dada. Vai, Ministério do Louvor. Vamos. Acorda, gente. Acorda. Bora. Isso. Pronto. Agora solta a mãozinha. Foi só para organizar o círculo. Agora vira todo mundo para lá, assim, daqui, nessa linha. Isso, para cá, isso. Isso, sentido horário. O pessoal de Jericó está na deles lá. Eles estão tranquilos. Estão na boa. Cidade de Fortaleza. Estão sossegados. De repente, vem um povo maluco e começa a caminhar de bico calado. E fica caminhando sobre eles. Vai, caminha. Caminha aí, bico calado. Ninguém fala nada. Aí o pessoal de Jericó, eles vão falar assim: que povo maluco é esse? Doido, tudo doido. Qual a lógica da estratégia de guerra nisso? Bico calado. Não é hora de falar nada. Tem hora que a gente fala demais. 6 dias de boca. Imagina as mulheres nesses 6 dias, meu Deus do céu. 6 dias sem falar nada. Continua aí que a pregação está rolando. 6 dias andando e não podendo falar nada, mulherada. Já pensou? Que luta! O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? E eu imagino o povo andando, imagino eles. Meu Deus, por que a gente está caminhando? Porque Deus não dá explicação, agora para. Pode sentar, obrigado.
Meu Deus, não tem uma explicação para isso. Deus não manda dar explicação para isso. Só obedece o detalhe. É o que Deus está falando, tá? Para eles lá. Cala a boca. Shut up. Qual a lógica? O inimigo, ele se alimenta de palavras desalinhadas. Nem toda batalha se vence falando. Está amarrado em nome de Jesus, está pisado debaixo dos meus pés, o capeta, não. Tem batalha que não é para falar nada. O Senhor manda a gente ficar quieto. As mais difíceis, intransponível, fale comigo, intransponível. É de boca calada. Eu acho que, lembro do técnico de futebol, acho que ele olhou para esse pessoal, vocês falam muito. E falava, esse povo aqui, quando você olha a trajetória com Moisés, você olha a biografia desse povo andando com Moisés, fala muito, fala muito. Quietos, hein? Vocês vão ficar quietos, a estratégia é silêncio. Algumas batalhas, elas vão ser vencidas no silêncio, calando, só obedecendo o comando do Todo-Poderoso. E aqui, eu vou para os versos 3 e 4, tem a perseverança no invisível. Imagina eles pensando, qual o sentido? Um dia dá uma volta inteira, marchando, do jeito que vocês viram aqui, marchando. O que aconteceu? Aí olha o resultado do fim do dia. Nada. Caiu nem um cisco de areia do muro. Não aconteceu nada. Imagina. Você imagina você e seus amigos. Fala, esse negócio é coisa de maluco, não faz sentido. O que está acontecendo com Josué? Josué não bate bem das ideias. A revolta contra a liderança, ó a revolta contra a direção de Deus. A conversinha. A raposinha, a Bíblia fala de raposinhas que vão entrando, conversinhas que não somam em nada, sabe? Conversinhas que não somam em nada. A liderança deu a direção, é para fazer isso. Segundo dia, vamos lá, né? Falou para fazer, vamos fazer. Marcharam. Vamos ver o resultado no fim do dia? Nada. 2, 3, 5, 6 dias. Persevere no invisível. Chegou o 7º dia. Tudo parece exatamente igual. Não está acontecendo nada. Numa estratégia sem pé e nem cabeça. Numa estratégia esquisita. Mas eles continuaram. Não pare. Continue. Tem um princípio aqui. Nem todo progresso é visível, mas toda obediência é produtiva. Antes de você possuir no natural, irmão, você precisa possuir pela fé. Você precisa acreditar em Deus. Eu fui entendendo ao longo da minha vida, um processo com Deus, que as coisas dele são estranhas. Às vezes são esquisitas. Tem um apóstolo amigo meu, que ele fala que eu sou o pastor sinistro. Porque quando eu olho umas coisas, eu falo, cara, isso aqui é sinistro demais. Isso aqui é sinistro. Não tem lógica. Não tem lógica humana. Mas aí entra um dilema.
E a palavra é essa mesmo, o dilema. Se eu estou aplicando todas as técnicas humanas que eu sei possíveis, que deu certo para um, deu certo para outro, e não está dando certo, o que está acontecendo? Quer dizer que a minha estratégia extremamente inteligente de nada vale. Aí Deus vem com uma estratégia que não tem nada a ver com a estratégia, tem a ver com obediência, prestar atenção nos detalhes, estar atento à voz dele, ao controle do meu comportamento. E aí muda tudo. A estratégia não está diretamente ligada à ação, mas aquilo que nós fazemos com a ação, em respeito à ordem que foi liberada. Isso vai fazer diferença na nossa vida, guarde isso como princípio para você. Ao você observar praticamente todas as biografias da palavra de Deus, você vai encontrar coisas assim acontecendo. Como eu sempre digo, aonde está o sentido de Jesus? Jesus, cara, é Jesus. Jesus, ele vai curar um cego, ser curado. Amém? Enxerga. Aonde que está a lógica dele dar uma abaixada no chão, cospe, vai fazer uma laminha, vai pegar a laminha e vai passar no olho do cara para o cara enxergar? Tem alguns de nós que talvez falassem assim: ei, o que você está fazendo aí? Essa coisa nojenta. Eu vou fazer você enxergar. Não, mas com essa coisa nojenta eu não quero. Prefiro ficar cego. Qual a lógica? Nenhuma. Mostrar que a lógica é uma lógica humana? Não. É uma lógica para mostrar para o homem que ele é Deus, ele faz o que quer, do jeito que quer, ele usa o artifício que ele quer, ele trabalha de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, ele trabalha a favor do tempo, ele trabalha contra o tempo, porque ele é Deus, ele tem o controle de todas as coisas. É para mostrar para o povo dele que ele é que está no controle das coisas, e não a lógica que eu e você estabelecemos. Me ajuda a pregar enquanto eu vou dar uma hidratada aqui no gogó. Olha para dois irmãos e faz assim, ó. No verso 5, tem uma orientação. Quando a trombeta tocar, alongadamente, ó, tem um detalhe. Quando a trombeta tocar, alongadamente. Não é um som tímido. É um som de celebração intensa, porque essa trombeta, como eu disse, ela é uma trombeta para festa. E quando ela for tocada alongadamente, é para haver uma celebração intensa. A ideia é: celebre sem medo. Conquiste o que está diante de você. 7º dia, 7 voltas. A hora que eu der a ordem, gritem, e a trombeta tocar alongadamente, gritem. Mas gritem para valer. É hora de fazer a coisa acontecer. Não é som tímido, não. Quando foi para ficar calado, foi para ficar calado. A hora que é para bradar e gritar, agora é um som da continuidade do alongamento do som da trombeta. É celebração intensa. É conquistar o que está diante de você. Porque agora o Senhor vai fazer acontecer. Grito derruba a muralha? Não é o grito. Então, quando eles gritam, acontece o fenômeno. Porque eles obedeceram o processo.
eles não furaram o processo. Eles gritam, eles fazem exatamente aquilo que o Senhor mandou fazer. A sua família vai chegar na promessa. Respeite o processo. Os seus negócios vão chegar na promessa. Respeite o processo. Deus vai tratar da sua saúde. Respeite o processo. Na hora certa, Ele vai vir e vai derrubar o muro. Na hora do grito, a muralha caiu. E é demais, porque tem uma ordem. Aí Josué dá a ordem. Agora, invadam e fique cada um em frente ao seu lugar. Que é o que está aqui, ó. À medida que vocês invadirem, cada qual em frente de si a tomaram. Tem um princípio aqui também. Não compare a sua conquista com a conquista do outro. Cada um que chegou e invadiu, ó, chegou para, é seu, é o seu lugar. Estamos dentro de Jericó. Não adianta ficar olhando para a bênção do outro. Mas a bênção do outro é maior que a minha. Por que o seu terreno é maior que o meu? Por que você mora no Flamboyant e eu moro em Guarulhos? Celebra aquilo que Deus te deu. Não olha para a conquista do outro. Fica aí no seu quadrado e curte o seu quadrado. Deus já te deu Jericó. Deus já te deu Jericó. Cada um em frente ao seu lugar. É bom saber que não foram eles que derrubaram o muro. Foi Deus que derrubou o muro. Não é você que vai derrubar o muro. Você não precisa derrubar o muro. Você precisa obedecer e aceitar o processo. É Deus que vai derrubar o muro para você. A muralha intransponível, Ele vai fazer cair. Eles marcharam, eles obedeceram, eles creram e tiveram o resultado da conquista. Proteção na obediência. É maravilhoso, esse nível de muralha caiu e não há relato. Ninguém se feriu. Na passagem do Jordão, o texto diz, ninguém ficou para trás. No avanço da queda da muralha, uma situação dessa, como eu disse, o tamanho da muralha, vocês imaginam o estrago que é essa muralha caindo, ninguém se feriu. Deus, Ele preserva quem anda em alinhamento com Ele. E aí vai tendo resultado. Deus honra a aliança, sabia? Tinha uma mulher lá, Raabe, prostituta, problemas sérios. Essa mulher, ela foi poupada porque ela fez um código de conduta de ajudar aqueles homens a escapar. Tem toda uma situação dos espias para trás. Vocês precisam ler Josué de 1 a 6 essa semana. Me ajuda aí, irmão. Quero você crescendo na fé, quero você crescendo na palavra, quero você crescendo espiritualmente. Tá ok? Então, Raabe e a sua família são poupadas agora. Deus honra quem se posiciona com o seu propósito, sabia? Deus honra quem se posiciona com o propósito dele. Se envolva com o propósito dele, irmãos. As muralhas, elas podem parecer altas, elas podem ser fortes, elas podem ser realmente, aos olhos humanos, a questão tangível, intransponíveis, mas elas não resistem a um povo que anda em obediência, respeita a direção espiritual, controla as suas palavras, persevera no processo e celebra antes da vitória. Ministério de Louvor, voa. Agora sim é para tocar. Qual muralha está diante de você? Só o maior, tá? Vamos cantar de novo. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. Qual muralha está diante de você hoje? Você não vai precisar derrubá-la. Você vai obedecer. Você vai obedecer. Deus vai fazer cair.
E Ele tem mais do que muralha, Ele tem a conquista da cidade inteira por trás para a sua vida. Eu vou orar por vocês agora. Eu não sei qual é a situação. Eu não sei qual é a muralha que precisa cair. Isso serve para vocês aqui. Se alguém precisar descer para a oração, fique à vontade. Eu não sei o seu desafio. Eu não sei se a sua muralha, ela está na sua vida sentimental. Cada um tem sua muralha aqui. Eu não sei se a sua muralha está na área da sua saúde. Eu não sei se a sua muralha está na área da sua família, profissional. Eu não sei. Você sabe. Você que tem muralhas e sente que está com dificuldade de romper, e sabe que Deus falou com você essa noite, vem aqui à frente que eu quero orar por você.